Para você fazer essa textura de couro, você precisa também aplicar o contraste certo nele. Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu me chamo Jamily Naider e você está aqui no canal de técnicas de desenho. Para quem tá chegando agora, né, tá vendo esse nome de canal Técnicas de Desenho, porque ainda eu não especifiquei ainda o nome do canal agora para 2024, né? Para quem já tá acompanhando alguns vídeos do canal sabe que vai haver algumas mudanças, né? O nome oficial do canal é Naider Retratos, que seria o meu sobrenome, né? E retratos seria o que eu faço com realismo. Só que esse ano eu estudei muito desenho, então esse próximo ano eu quero diversificar um pouquinho esse público do realismo e trazer mais públicos diferentes, não voltado para o realismo, mas sim para a arte do desenho, da técnica do desenho à mão livre, a sketch arts, né? A outros estilos de técnicas que eu tenho certeza que vai ampliar muito aí o conhecimento de vocês, principalmente para você que está estudando desenho e quer evoluir nessa área, tá? Então se inscreve aí no canal se você não quer perder nenhuma dica de desenho. Eu vou trazer também speed arts, eu vou trazer desenhos diferenciados de eu fazendo à mão livre, né? Alguns vídeos vai ser narrado, alguns outros vídeos não vão ser narrados, então você pode olhar o vídeo, pegar a técnica que eu tô fazendo, observar a técnica que eu tô fazendo, né? E vai ter alguns vídeos que sim, eu vou narrar ali, vou explicar direitinho o que é que eu tô fazendo. Enquanto isso não acontece, nesse vídeo aqui, né, eu tô fazendo a textura de couro para desenho realista. Para você que quer criar um personagem, às vezes quer fazer uma roupa, quer fazer, está copiando, fazendo uma fotografia e ter uma textura de couro e você não sabe por onde começar, como é que você causa esse efeito do couro realista. Então eu vou explicar aqui para vocês, tá? Eu peguei esse boné, essa imagem do boné na internet, é um boné de couro, e eu desenhei no papel e comecei a produzir o efeito. Essa mancha preta, esse quadrado preto que você tá vendo no lado do boné, foi algo experimental ali que eu fiz só para fazer algumas texturas de couro. Por quê? Porque couro, pessoal, textura de couro existe diversas, tá? O couro ele não é único. Esse que eu tô fazendo no boné é um couro tradicional, couro sintético, couro liso, né? Então, o que acontece? Você precisa aplicar bastante contraste no couro para você conseguir chegar ali numa aparência que cause uma sensação de brilho e de que é algo liso também, certo? Então eu fui iniciando ali com lápis 2B, né? Aquela primeira camada bem clarinha que eu fiz foi com 2B, só para preencher mesmo, deixar bem preenchido, bem lisinho, para tampar os poros do papel, e depois eu comecei logo com 4B. Essa camada mais escura que eu tô fazendo com a lapiseira é com grafite 4B, certo? E se fosse um tecido de roupa normal, eu poderia ficar somente nessas tonalidades, né? Você vai vendo que eu vou lhe passando bastante o pincel para impregnar o grafite, porque eu preciso causar essa sensação de liso, né, do preto e do liso, do preto intenso e do liso, né? Então preciso tampar bem os poros do papel, certo? E você vê que eu retorno ali novamente com a lapiseira 4B, né, a 07 4B, e eu vou reforçando essas áreas escuras. Mas é aquilo que eu sempre falo, pessoal, antes de você começar a praticar uma textura no papel, no desenho, enfim, você precisa observar, né? Observar os tons, as nuances de tons que tem presente naquela imagem, né? Os volumes presentes, por mais mínimo que seja, você precisa colocar isso no seu desenho para deixar ele mais realista, captar. Você precisa ter esse olhar aflorado para você conseguir passar isso para o seu desenho. E aí me perguntam, Naider, como é que eu faço
para mim melhorar minha percepção, como é que eu faço para aflorar, afiar mais o meu olhar sobre a arte do realismo? É simples, pessoal, é estudar. Tem vídeos aqui no canal onde eu falo sobre isso, maneiras de você estudar de maneira certa para você aprimorar, né? Você desafiar o seu olhar ali a enxergar o mundo de um ângulo diferente, tá? Então são formas de estudar. À medida que você vai estudando e vai praticando, né, o mundo vai se transformando, certo? Então você vai ficando muito mais experiente naquilo que você está fazendo e você vai conseguir observar detalhes, nuances, coisas que você não percebia antes, você vai começar a enxergar, tá? Então é treinamento e bastante estudo e prática. Beleza, pessoal? Eu comecei ali agora a fazer a outra partezinha do boné, começando a mesma coisa, só que ali, pessoal, nessa parte, o que eu fiz? Eu preservei as áreas mais claras. Então, comecei preenchendo uma camada ali de 2B, né? Peguei o esfuminho, fui preenchendo bem para tampar bem os poros e você vai vendo que eu vou fechando essas partes mais claras bem devagarinho. Eu vou passando ali o pincel, vou passando esfuminho, vou sombreando devagarinho. Por quê? Porque são as últimas partes que eu vou trabalhar, porque realmente eu preciso deixar elas mais claras, né? Eu quero passar uma sensação de luz. Então, a textura do couro, ela reflete bastante luz, ao mesmo tempo que ela é muito contrastada, tem um contraste intenso, ela também tem bastante brilho, que é os reflexos da luz. Então, é isso que dá vida ao couro, tá? Se você perceber num couro, uma imagem de couro mesmo, uma fotografia de roupa, qualquer coisa, você vai ver que tem os feixes de luz ali presente. Então você colocando isso no seu desenho vai deixar ele muito mais realista. Agora eu venho novamente ali jogando mais uma camada mais intensa, mais escura, porque é aquilo, né, pessoal? Quanto mais você vai sombreando, depois vai passando esfuminho, vai passando o pincel, ele dá aquela leve desbotada. Então, a graça desse estilo de desenho é você trabalhar por camadas, para você conseguir chegar no efeito legal ali, realista de tecido de couro, né? Então, você precisa saber aplicar as camadas, ter uma certa paciência e saber sombrear, porque tem pessoas que não sombreiam, elas rabiscam, tá? Então, você precisa ter domínio na hora de você pegar o lápis e sombrear ele sobre o papel, tá? Para você não marcar o seu desenho, porque não pode ficar marcas, né? A não ser que seja um tecido marcado, né? Mas... enfim, acho que vocês entenderam o que eu queria dizer, né? O ideal é que fique liso, que fique algo homogêneo, né? O que eu sempre costumo falar, para esse tipo de textura específica, tá, pessoal? Porque existe diversos tipos de couro. E aí você me pergunta, tá bom, Naider, aprendi a fazer esse tipo de couro, esse couro liso. E como é que faz outros couros, né, os couros granulados? Aí já é um papo para outro vídeo, tá, pessoal? Porque é um assunto mais complexo, você precisa entender como é que funciona a textura, né, na teoria. Como é que funciona uma textura de pele? Se você saber fazer uma textura de pele, você vai saber fazer qualquer outro tipo de textura. Isso eu garanto pra vocês. Aí vocês me perguntam, tá bom, Naider, mas existe só essa maneira de fazer essa textura? Tipo, isso que você tá fazendo no vídeo é uma regra? É uma regra pra mim ter essa consequência desse efeito? Não, existe pessoas que já começam com lápis 4B direto, tá? Pessoas que já começam com lápis mais escuro. Se você souber controlar o peso da sua mão, você pode começar com lápis 6B ali e trabalhando somente com ele, tá? Esse daqui é a técnica que eu fiz, que eu tô mostrando, mas se você olhar de outros artistas, eles fazem de uma maneira mais diferente. Eu já gosto de trabalhar por camadas, algumas
partes, né, principalmente de roupa, assim, acho que roupa é legal você fazer por camadas, porque fica bem preenchido, fica mais realista. Isso no meu ver, tá, pessoal? Tem pessoas que já vai direto com lápis só e fica trabalhando com aquele lápis, tá? Mas daqui é uma das maneiras para fazer esse efeito aí de couro. Observe agora como eu tô criando ali vários pontinhos ali nas laterais das divisões da parte do boné. Esse pontilismo que eu tô fazendo é exatamente para criar o relevo do boné, né? Ou também seria costura, né? Porque dependendo do boné ele tem algumas costuras, então é ideal que você aplique esses mini detalhezinhos também para fazer diferença no seu desenho, tá? E alguns segundos atrás eu tava fazendo ali aquela parte do reflexo de cima ali do boné, tava fazendo com uma caneta, aquela caneta borracha, pessoal, é a mais barata que tem e ela é ótima para fazer efeitos suaves de luz. Ela não é boa para apagar, tá? Para apagar, para usar ela com uma borracha normal, não. Ela para aplicar efeitos assim mais suaves, ela é ótima, é só você saber usar ela da maneira certa, tá? Então você viu que eu fui dando aquela nuance de luz ali para deixar algo mais liso e passei o esfuminho por cima, depois o pincel, sempre reforçando ali com o pincel, porque o pincel ele muda a textura, né, do sombreamento, ele deixa bem mais liso, bem mais profundo, né? E você vai vendo que eu vou jogando mais e mais camadas ali de 4B por cima para mim reforçar essa parte do boné, entre o brilho e as partes mais intensas ali do escuro. E bom, se você chegou até aqui nesse vídeo, com certeza você já deve ter aprendido, absorvido bastante informação e ter captado aí os segredos de fazer, de como alcançar essa textura do couro no desenho realista, né? Parece que é difícil, não é, mas é trabalhoso, né? Você precisa ter paciência. Então, se eu te ajudei, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e também, se você quiser deixar alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu estarei te respondendo, tá? Então, pessoal, é isso aí. Eu vou começar agora a fazer as partes de trás, né? Vai ser a mesma coisa, só que a parte de trás eu vou acompanhar a circunferência ali do boné e eu vou aplicar o volume e a profundidade conforme muda a circunferência ali do boné, certo? Isso daí é um papo também mais para outro vídeo sobre circunferência, luz e sombra. Tem um vídeo aqui completo, tá, pessoal, de luz e sombra, onde eu explico os fundamentos da luz e da sombra. O vídeo tá um pouquinho antigo, mas lá foi o vídeo que mais foi visualizado aqui do canal, porque eu expliquei bem ali de uma forma bem prática, bem assim simplificada as teorias da luz e da sombra, certo? Então não deixa de conferir, vou estar deixando aqui nos cards para vocês acessar.
Bom, após eu ter terminado ali toda a lateral do boné e a frente, eu comecei a fazer a aba do boné, né? A aba do boné também, o que você precisa prestar atenção são como que os tons de preto intenso, né? De sombra e luz e sombra, como é que eles se comportam ali na aba do boné, porque a textura, né, é muito brilhante. Se fosse um tecido normal, não teria brilho, mas você precisa causar essa sensação de brilho no couro, certo? Então eu comecei ali com o lápis basicão 2B, preenchi bem, né, preservei algumas áreas que são mais claras, que é onde tem os feixes de luz, e depois só vim preenchendo, suavizando todo esse sombreamento com esfuminho. Você vê que eu passo também esfuminho nas partes que são claras e eu crio novas nuances ali de cinza, certo? Eu vou contornando ali com a minha lapiseira 4B, né? Já vou começar a puxar um sombreamento a partir desse traço que eu fiz ali na lateral, exatamente porque é para me dar forma a esse boné. A lateral do boné ela é um pouquinho mais caída, então ali eu entendo, né, que ali tem sombra, então eu vou projetando essa sombra mais profunda, né, com a lapiseira ali 4B. E olha só como eu vou puxando esse sombreamento e depois eu vou suavizando ele, né? Eu vou suavizando de uma forma que não fique marcado, e até então eu passo ali também, eu passo bastante o papel higiênico, né? Porque o esfuminho ele acaba manchando certas horas, então tem momentos que eu gosto de usar o esfuminho e tem momentos que eu prefiro não usar, eu gosto de deixar ele de lado quietinho e usar o papel higiênico, que por mais que desbote, ele espalha muito mais, né? Ele espalha melhor o grafite, tirando essas marcas. E olha só como eu vou fazendo esse efeito degradê ali na lateral do boné, né? E agora eu vou puxando nesse sombreamento junto com o pincel para suavizar a textura, né? E eu vou passando em todo o boné ali na lateral para deixar bem espalhadão. Agora, aqui, ó, percebe que eu tô espalhando esse sombreamento. Tá bom, Nader, você preservou algumas áreas de luz ali, mas você tá passando o 4B por cima, é lógico, porque eu tô criando novas nuances, tons de cinza ali, certo? E outra, a gente precisa também saber contrastar o desenho, né? Uma coisa que eu falo bastante aqui no canal, saber contrastar o seu desenho, porque ele não pode ficar uma textura, né? Uma textura, não pode ficar aquele desenho morto, né? Sem graça, que não tem vida. Então, para você fazer essa textura de couro, você precisa também aplicar o contraste certo nele, tá? Então você vê que eu espalhei o sombreamento e depois voltei reforçando novamente uma segunda, não sei se essa é a segunda ou terceira camada ali nas partes mais intensas, e você vai vendo que as partes mais claras elas vão se destacando, né? Elas se destacam por ser mais claras, mas elas não ficam ali desbotadas, ela não fica aquela coisa morna, né? Você vê que é uma cor escura, contrastada, mas que contém brilho, enquanto as outras partes têm um preto mais intenso. E isso eu chamo de harmonização, né? De sombreamento harmônico, que você vai harmonizando os tons de cinza, né? A não ser que seja, por exemplo, um efeito cromado. O efeito cromado é uma outra técnica, é um outro jeito que você usa, né? Você usa sombras mais duras e brilhos mais duros também, né? Agora, no caso de tecido, de roupa,
como o couro, né, você precisa saber suavizar e intensificar e harmonizar esses tons entre eles para ficar bem bonito. Então, se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e não deixe de conferir os links que eu deixei na descrição para você crescer ainda mais o seu conhecimento nessa área do desenho realista. Ok? Um forte abraço e eu vejo vocês no próximo vídeo.